que eu consigo reabilitar um paciente em 4 consultas? Porque em 4 consultas, na primeira consulta, eu já tenho toda a anamnese dele, se eu vou ter que alterar a dimensão vertical ou não. É no primeiro dia. Dependendo do tamanho do central, é no primeiro dia que eu decido se quero ou não alterar essa dimensão. E por que é tão bom a gente reabilitar em 4 consultas, gente? Por que é importante reabilitar logo? Primeiro, menos tempo de provisório, menos tempo do paciente quebrar. O paciente não tem que ficar muito tempo de provisório, não. Ele tem que ficar rápido de provisório. Segundo, se você testou certo a altura, já na primeira prova, na primeira troca, se você testou certo a altura da DVO ideal, então isso significa que o paciente que está com o bruxismo controlado, que também depende da sua anamnese na primeira consulta, ele vai reagir bem aquele novo jogo de provisórios, aquela nova altura de dimensão vertical. Ele se adapta em, no máximo, 15 dias. Você já consegue saber uma resposta desse paciente, se fraturou ou não, tendo feito uma anamnese ideal na primeira consulta. A anamnese é essa que envolve placa diagnóstica, que envolve estudo do sono, que envolve enxergar as parafunções e as disfunções. E se você tem dificuldade de enxergar isso tudo, vai aqui. Por isso que eu estou falando, se inscreve aqui, dá um joinha no canal do YouTube, porque lá tem aula de placa diagnóstica, lá tem aula de polissonografia, de enxergar as dificuldades do sono. Isso tudo você precisa enxergar já na primeira consulta. Não dá mais para ser um clínico que só olha foto de rosto. Isso, gente, tem 10 anos, 15 anos. A gente já evoluiu. Nós evoluímos para enxergar que o planejamento estético baseado apenas na foto de rosto, ele está errado. Porque você tem um transpasse vertical máximo, então você precisa do tamanho dos centrais, por exemplo. Esse tamanho ficou bom na boca do paciente, ficou ótimo. Ele é grande, ele é alto, ele tinha esse espaço estético. Ele tinha a ponta de canino completamente alterada. Mas eu não posso ignorar as determinantes da morfologia oclusal. Eu não posso ignorar e gerar isso, uma sobremordida exagerada. Porque não foi feito planejamento de alteração de dimensão. Aprovou o mocap, o paciente gostou, já deixou pago pronto. Não, tá errado. Você precisa conversar com esse paciente que esse tipo de tratamento é uma sobremordida e que, então, se ele quer os dentes desse tamanho por conta do desgaste feito pelo bruxismo e tudo mais, e ele gostou, então agora a gente tem que fazer o aumento do transpasse vertical. Só que, se eu consigo planejar, olha só, o paciente chegou no seu consultório assim, já com as cerâmicas, e você falou assim, meu Deus, agora ele tá com dor, 2 anos depois ele vai ter dor. Esse paciente vai projetar para trás a mandíbula e agora, se você alterar a dimensão, você vai aumentar o transpasse horizontal. Por quê? Você gerou um segundo problema, que é a palatina dos superiores ter que envolver, mas já está com faceta. Qual é a solução disso? E por que você não enxergou isso lá na primeira consulta?